No Esporte Mais de hoje você confere a última rodada dos Cariocas pelo Brasileirão, tem Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, notícias dos menores do Rio, Maurício falando de Série C do Estadual, Série C do Brasileirão, Série D também, tem os campeões das ligas nacionais pelo mundo afora, Fórmula 1, notícias dos municípios e muito mais. Não perde, vem com a gente que está começando mais um Esporte Mais. No ar, mais um Esporte Mais, ao meu lado, Maurício Aragão, tudo certo, Maurício? Tudo azul. Tudo tranquilo? Tudo azul. Tem que aproveitar, né? Tudo azul? Tudo azul. Tudo azul. O céu tá clarinho, né? Beleza. Não tem tempestade. Dá pra ver as estrelas brilhando. É, rapaz, pra você tá tudo tranquilo. Continue assim, espero. Maurício, vamos falar de Flamengo. O Flamengo conseguiu aí mais uma vitória sob o comando de Paulo Souza para cima do Goiás em casa, com o único gol de Pedro. O Flamengo muito pressionado ainda pelas péssimas atuações. Não é esse Flamengo que o torcedor espera, porém vence e dá mais uma acalmada no ninho do urubu. Um jogo que era vencer, não pelo campeonato, está no início, tal, mas pela situação, pelo caldeirão que está vivendo o Flamengo, né? Então, mais do que nunca, era muito importante que o Flamengo vencesse o jogo, fez o dever de casa, ganhou, mas 1-0 em cima do Goiás, no pleno Maracanã, e sem aquela atuação brilhante, deixa um gostinho de que ainda não é o que a torcida quer. Maurício, temporada europeia terminando, a gente teve aí o Milan como campeão italiano, a Inter como a vice-campeã. Tem a questão de alguns jogadores que o Flamengo tem interesse, o jogador tem interesse em vir para o Flamengo, que é a situação do Vidal, meio-campista, muito bom jogador da seleção chilena. Caberia hoje no meio campo do Flamengo, é um jogador que pode vir para o futebol brasileiro e acrescentar ainda mais, ou o Flamengo está fazendo loucura por já ter o Andréas, o Ilharão, o Thiago Maia? Jogador de grande qualidade, uma experiência internacional absurda, um jogador que vem... Eu confesso que eu não sei o momento que ele atravessou no futebol italiano nos últimos meses. Não acompanhei tanto, entendeu? Não acompanhei tanto o campeonato italiano, foi um dos campeonatos que eu acompanhei menos. Mas é um jogador que, pelo histórico, vem para brigar para ser titular. E vale lembrar o seguinte, né? Geralmente, quem está mais ou menos na Europa, quando chega aqui, ainda está um pouquinho acima da média. É verdade. Agora, Maurício, você falou de Caldeirão, a gente confere um trechinho da entrevista do Paulo Souza após a partida contra o Goiás, explicando a situação, o mal-entendido entre ele e o goleiro Diogo Alves. Bem, como viram, estou mais em forma do que eles. Chegaram um pouco mais tarde, por isso. E vamos abrir já com o assunto que tem vindo a ser muito falado com vocês. Sabem que e penso que vocês percebem a clareza e a frontalidade que eu normalmente tenho. Admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu, sim, foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve sim uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder eventualmente pensar. Falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer, como gente crescida, como gente que quer bem ao Flamengo, de forma a podermos caminharmos juntos e fazermos bons resultados como fizemos hoje. Por isso, da minha parte, e penso eu de parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, nós estamos muito centrados naquilo que queremos fazer, que é ganhar. Maurício, quem venceu nessa última rodada também foi o meu Fluminense. Fluminense muito bem com o Fernando Diniz, bateu o Fortaleza por 1-0, gol de Luiz Henrique, consegue mais uma vitória para cima de um clube muito difícil, que jogar lá no Castelão é complicado para qualquer clube, mas o Fluminense sai com a vitória de 1-0. Teve uma arbitragem polêmica, teve um gol muito mal anulado, que o Fluminense poderia ter saído de lá com 2-0, mas o Fluminense saiu com conseguiu segurar a pressão do Fortaleza e consegue ali subir na tabela. E o Fernando Diniz, um ótimo início de trabalho no Fluminense. Os bons resultados é o contrário lá do Paulo Souza no Flamengo, né?
os bons resultados eles dão uma tranquilidade e uma confiança no trabalho do treinador. O Fernando Diniz é altos e baixos. Ele está na viés de alta. E que o torcedor do Fluminense espera que dessa vez essa parte aí se prolongue um pouco mais, porque o Fernando Diniz nas últimas temporadas tem se caracterizado por momentos muito bons e de repente parece que o bolo desanda. Tomara que isso não aconteça com o Fluminense. Agora me assusta ver o Fortaleza tão mal, né? É verdade. No campeonato, porque é um bom time e só conseguiu um ponto até agora. Faz uma campanha muito abaixo do que se esperava depois da temporada 2021. É verdade. Maurício, e agora mudando de assunto, um assunto que tem sido bastante aí comentado entre os clubes do Rio, que é a questão da SAF. Em uma live, o presidente Mário Bittencourt falou que estuda o método da SAF ser implantado no Fluminense. O Fluminense pode vender ainda mais 2 jogadores pela situação financeira ser muito complicada. É uma alternativa hoje para o Fluminense, para Vasco? O Flamengo não, porque o Flamengo já é uma metodologia diferente. O Flamengo já está hoje, parafraseando o Bruno Henrique, num outro patamar em termos de estrutura financeira. Mas, e talvez hoje não seria o caminho do Flamengo. Talvez alguns anos atrás tivesse sido o único caminho, se não houvesse, a partir do Bandeira de Melo, uma reestruturação administrativa e de pensamento no Flamengo. Agora, o Fluminense, o Mário Bittencourt faz até aparentemente, né, no que a gente vê, faz uma boa gestão, uma gestão com o pé no chão, mas os problemas são muito grandes e a dificuldade de ter uma receita para manter um time competitivo é muito forte. É o que você falou, o Fluminense muitas vezes vende jogadores das suas categorias de base que logo depois estão valendo triplo, quádruplo do que foram vendidos. Verdade. Mas porque o Fluminense não tem lastro, fôlego para segurá-los por mais tempo e vender pelo preço que deveria. Essa é a grande realidade. É verdade. Bom, agora a gente assiste também um trechinho da análise do jogo do Diniz após a partida contra o Fortaleza. Só hoje, como outros jogos, o que o Fluminense está fazendo, depois eu cheguei a resgatar de uma maneira cada vez mais forte aquilo que teve no Campeonato Carioca, principalmente no jogo da final. Eu falei isso em outras ocasiões. Jogar aqui com a logística que a gente teve que fazer, um jogo super pesado, lá na quinta-feira, se recuperar para vir aqui enfrentar calor, campo pesado, estado do gramado péssimo. O time ele se comportou de maneira excelente naquilo que eles poderiam fazer. Nossa ideia era marcar o Fortaleza, não só o Fortaleza, como os outros times, um pouco mais alto, ou bem mais alto. Mas quando a marcação não encaixa, e não encaixa pela falta de hábito, pela falta de treino. Era um time que era acostumado a jogar de uma outra forma. E ao não encaixar a marcação do jeito que a gente queria, o Fortaleza acaba empurrando a gente para trás. E o time, inteligentemente, foi mais para trás ainda do que o Fortaleza gostaria. Então ficou uma carência muito grande de espaço. Se você vê o que aconteceu no jogo, teve esse volume de chegadas de linha de fundo, de escanteio, mais de chances claras de gol. É muito parecido. E quando a gente tinha e conseguia trocar passe, teve algumas situações que a gente saiu com bolas limpas, jogadas bem elaboradas, a gente chegava com muito mais clareza do que o Fortaleza estava chegando no volume. Maurício, já o Botafogo, depois daquela ascensão de algumas vitórias aí, John Tex emocionado, foi a Minas enfrentar o Ameriquinha, conseguiu empate em 1-1, um jogo muito bom, eu assisti o jogo, conseguiu empate. Um gol do Boi Bandido e outro do Touro. Rapaz, que disputa, hein? Aloysio e Ellison marcaram aí nessa partida. Rapaz, Aloysio, há muito tempo que eu não ouvia falar dele, rapaz, né? Chegou até a jogar na seleção brasileira. Teve uma fase no São Paulo absurda, fazendo gol de todo jeito. Mas provou que ainda dá trabalho, né? Trabalho, com certeza. Mas, Maurício, o Botafogo consegue um bom resultado fora de casa, jogar lá? Lógico que para quem tá brigando para ficar no G4, qualquer empate é ruim e o América é um dos times que não deve brigar até o final do campeonato lá em cima. Por esse lado é ruim, mas vamos ser sinceros, Botafogo é um time ainda em formação. Então, empatar com o América no Independência não é um desastre. Lógico que interrompe uma sequência vitoriosa que vinha trazendo toda a motivação, mas acho que não vai diminuir o ânimo do torcedor botafoguense e creio que no próximo jogo em casa
o Fogão vai lotar de novo no Torcedor que compareceu a Minas Gerais, hein? Lotou a lá. Minas tem muito torcedor do Botafogo, né? teve Ali, honra. Juiz de Fora, por exemplo, né? verdade. Dizem que é a cidade, a mais carioca das cidades mineiras, né? Que é Juiz de Fora, tem uma torcida imensa lá do Botafogo. É verdade. E bem, vamos ver o que o Luiz Castro falou após a partida. Totalmente dominada pelo América, em que nós tivemos grandes dificuldades de lançar pressão sobre a linha de saída deles, em que conseguiram descobrir muitos espaços no interior da nossa equipa e nos criaram muitas dificuldades. Na primeira parte houve finalizações, foi de 11 para o América e uma finalização para nós. A segunda parte nós conseguimos 7, dominámos o jogo por completo também na segunda parte, conseguimos fazer aquilo que é extremamente complicado fazer numa equipa de futebol. Normalmente é muito difícil resgatar a equipa de um mau jogo e colocar a equipa no bom caminho e produzirmos bom jogo. E a equipa, devido à sua determinação, à sua ambição, à sua qualidade, conseguiu resgatar-se a si própria e conseguiu na segunda parte passar para 7 finalizações contra uma que tinha feito na primeira parte, e o América, ao contrário, tinha feito 11, passou a fazer uma única na segunda parte. Portanto, o mal que nós sofremos na primeira parte, sofreu o América na segunda parte, e o sucesso que eles tiveram na primeira parte, tivemos nós na segunda parte. Portanto, é um jogo de duas partes, claramente, em que nós, ao longo do jogo, tivemos que fazer várias alterações na equipa. Chegámos a estar, em período de tempo que chegámos ao empate, estávamos naquele momento a jogar em 3-3-4, em que, para além disso, que foi o nosso sucesso ofensivo, também o nosso sucesso no momento defensivo. Conseguimos lançar pressão sobre a linha de construção do América, conseguimos atirar, para além do Mateus e do Erisson, conseguimos atirar mais um médio para cima da pressão, e aí controlámos o jogo totalmente e não deixámos o América sair. Vamos falar agora dos clubes do Rio. Maurício Aragão, o que tem de importante aí para você dizer pra gente? Bom, falando dos times menores aí do Rio de Janeiro, a gente vai começar pela Série C, que teve aí a sua terceira rodada. 9 gols foram marcados em 4 jogos da abertura da terceira rodada da Série C, disputada nesse domingo, dia 22, com a goleada do Paraty sobre o Juventus por 4-0, sendo um dos destaques. O Belfort Roxo seguiu 100% de aproveitamento, bateu o Unisouza por 1-0, o CAAC Brasil venceu o Veracruz por 2-0, Barcelona e Atlético Carioca ficaram no empate em 1-1. Nesta segunda-feira teríamos aí complemento da rodada com o jogo Brescia e Brasileirinho. O Brescia, que a gente lembra, tem parceria, né, com o futebol de Magé, e o Rio de Janeiro recebendo o Império Serrano. Ambos os jogos seriam disputados no Joaquim Flores, lá em Nilópolis. Falar da Série C do Brasileirão. Volta Redonda deu mole nesse final de semana, mas pegou um adversário difícil, né? Ganhado o Paysandu, o Papão da Curuzu, que tem uma torcida fanática lá em Belém do Pará. Vitória do Paysandu por 2-1. O Volta Redonda, pelo menos, se manteve ainda no G8, né? Que são os 8 times que avançam de fase na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer o dever de casa. Próximo jogo será em Volta Redonda, tem que aproveitar para poder ganhar. Série D do Campeonato Brasileiro. A coisa não anda boa para a Luzinha, mas a Portuguesa, depois de um bom início de temporada, classificação inédita na Copa do Brasil, né? Fez jogo duro com o Corinthians no primeiro jogo, no estadual fez bonito, goleou o Botafogo, mas desandou na Série D. O time não vence, está na lanterna do seu grupo, que é o grupo 7, perdeu para o Santo André por 1-0. O Pérolas Negras divide a lanterna no empate 0-0 com o São Bernardo. E o Nova Iguaçu venceu ao Oeste por 2-1, foi de virada lá no Laranjão da Baixada, 2 gols do Juan. O time do Oeste fez 1-0 com o Ceará e o Juan marcou 2 gols. O segundo foi bonito, rapaz, a gente vê aí a jogada, o cara deu um totozinho por cima e ele pegou aquela bola de primeira sem deixar cair. Belo gol do Juan. 2-1, Nova Iguaçu é o único dos times do Rio na Série D, está ali no G4 do grupo 7. Hoje o Nova Iguaçu estaria classificado para a próxima fase. Tomara que consiga. E tem ainda a Série A2, né, que é a segundona, onde está lá o meu América, né? Série A2. Você
Quer falar? Bom, pode ser. Fala os resultados aí, a gente... Bom, o Olaria venceu o Cabo Friense por 2-1, o Americano venceu o Macaé por 3-1. Nesta semana ainda fecha a rodada na quarta-feira pelo Grupo A, Angra dos Reis e América, o Ameriquinha do meu amigo Maurício. Em caso de vitória do Angra dos Reis, o Angra assume a ponta com 8 pontos. Em caso de vitória do América, que é bom frisar, o América empata na liderança com o Americano, 7 pontos. É muito torcedor, hein? Não, mas não é. Você falou ali, se o Angra ganhar, ele é líder. Mas o América, se vencer, também divide a liderança. Você vê que o Americano também. Não, bem não tá, né? Ele devia perder um jogo, empatou um, ganhou um. Ele tem que ganhar. Porque também, se ele não ganhar esse jogo do Angra, ele praticamente dá adeus ao primeiro turno, né? Exatamente. Então, na pior das hipóteses, ele tem que buscar um empate para chegar na última rodada ainda com chance de classificação, que já vai ser difícil. O ideal é ganhar. Se perder, aí o América, primeiro turno já era, tem que pensar no segundo turno. É verdade. Pelo Grupo B, o único jogo do último sábado foi entre Sampaio Correia e Arte Sul. Jogo empatado em 1-1. Jogam também, nesta quarta-feira, Maricá e Friburguense. Friburguense, lanterna da competição. E o Volta Redonda... Contra o Gonçalense Petrópolis. Gonçalense, O Volta Redonda, o Friburguense jogo de lanternas ali com o Maricá. E o Volta Redonda podendo assumir a ponta aí do Grupo B. Volta Redonda em várias competições, né? Porque ele foi rebaixado na primeira divisão. Aí ele tá jogando a segundona, né? No estadual, para tentar voltar esse ano. E só tem uma vaga, né? Volta que Redonda, pedreira, hein? Por um lado é bom, né? Que ele pega ali um ganchinho do ritmo do jogo. Eu né? acho que ele leva uma vantagem em relação aos outros times da A2 nesse ponto. Por outro lado, também ele tem um elenco que se desgasta mais. Sim. Porque os jogos da A2 são só no final de semana, né? Então isso faz com que o Volta Redonda tenha um desgaste maior. É verdade. Fechou? Fechou. Maurício, bom, o Magiense está na parte dos pódios dos municípios, né? Porque a gente ainda tem que falar do Magiense, que conseguiu um resultado importante aí pela Série B2 na categoria Sub-20. A gente fala já. Já a gente fala. Na Série B, mudando agora de assunto, o Vasco empatou contra o Guarani na última rodada fora de casa e espera o Brusque na próxima rodada buscando a sua afirmação dentro do G4. O Vasco está próximo ali, Maurício, entra, sai, fica próximo, volta mais para trás. O Vasco que tem que voltar para a Série A esse ano, assim junto com o seu Cruzeiro. São dois times que não podem ficar na Série B. Estava comentando do carro, são dois times de massa, de torcida que fazem bem para o futebol brasileiro. Agora, Maurício, o Vasco, como eu já tinha te dito, sobre a situação da SAF, a gente comentou do Fluminense, o nome vem ganhando muita força aí nos bastidores, que é o do Rodrigo Caetano, que já teve passagem por Flamengo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, se eu não me engano. Cruzeiro. E eu não me lembro de um bom trabalho nesses últimos trabalhos recentes dele, do Rodrigo Caetano, como diretor. Seria uma alternativa hoje para o Vasco pensar já nesse nome de primeira ou ainda é muito cedo? Não, até porque se o Vasco for para a SAF, quem vai decidir não é mais o Vasco em si, são os investidores que assumirão a SAF. Então, acho que não era momento, se a diretoria do Vasco está pensando na SAF, não vejo um momento de contratar um executivo de futebol caro como o Rodrigo Caetano. Não é muito caro. Né? Porque é mais uma dívida que daqui a pouco estão arrumando aí, né? Porque o que quebra muito o clube no futebol é isso. Contrata dirigente, técnico, jogador, faz ali, daqui a pouco está demitindo, está dispensando, não sei o quê, e fica lá uma dívida imensa. Né? Sim. As SAFs, elas trabalham dentro de uma realidade. Né? Você vê o Cruzeiro tem um time que lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 19 pontos, com jogadores pouco conhecidos, mas conseguiu montar uma equipe muito competitiva. Se vai subir, eu até acredito que, caminhando do jeito que está, o Cruzeiro é um forte candidato a subir. A lógica, a gente sabe que tem muito campeonato ainda pela frente, mas você já vê um Cruzeiro hoje, por exemplo, se comparado com 2020 e 2021, quando o Cruzeiro caiu, um time com um elenco muito mais barato e jogando futebol muito superior, com jogadores de perfil de Série B, jogadores que estão dando a sua vida, porque sabem a importância que vai ter para a carreira deles participar de uma campanha vitoriosa do Cruzeiro. Aquilo que a gente fala, quando o veterano tem o espírito do Nenê,
né? Porque aí a gente tem que destacar. Sim. Tem jogadores e jogadores. O Nenê é um jogador que poderia jogar ainda na primeira divisão. Fácil. Mas ele jogou, tá na Série B com o Vasco, clube com o qual ele tem uma grande identificação e qual ele está vestindo a camisa com a mesma garra da primeira vez que ele veio para o Vasco. Então, quando você tem esse tipo de jogador, é legal tu ter um veterano no elenco. Mas muitas vezes veteranos que jogam Série B são aqueles caras que estão ali, parece que só com nome e não se empenham como deveriam. Então, eu acho que não estou desmerecendo aqui o trabalho do Rodrigo Caetano, mas não acho que vai mudar a situação do Vasco, a vinda dele, e vai arrumar mais um problema, ainda mais se daqui a pouquinho tiver a SAF. Acrescenta no seu comentário, Maurício, um parabéns pro Ronaldo. Eu não sou fã de diretor esportivo, enfim, de diretor de time de futebol. Não, mas você tem dirigentes e dirigentes, tem bons dirigentes, você não pode generalizar. O Ronaldo me chama a atenção porque ele vai aos jogos, ele corneta, ele dá conselho. É uma figura muito importante. O Rafa Silva fez um gol estilo Ronaldo nesse final de semana, aquele de biquinho, né? Não, mas não é, porque o Ronaldo não tinha esse negócio, vou chutar só de trivela, meu irmão. Tava, Copa do Mundo, a gente ganhou o jogo da Turquia, ele fez o gol de bico. Sim, o Rafa Silva meteu de bico lá e abriu o placar. Parabéns pro Cruzeiro. E por sinal, destacar aqui, né, que eu acho que ele tá dando muitas dicas pro Edu, né? Pro Edu? Pro Edu, porque o Edu todo jogo mete gol, né? Bem posicionado. É verdade. E quem foi o diferencial na partida foi o Rafa Silva, que fez o primeiro gol e depois deu um açúcar pro Edu fazer o segundo gol do Cruzeiro em cima do Sampaio Corrêa. Cabuloso vai voltar, hein, Maurício? Amém. Agora, me surpreende o começo ruim do Grêmio. Eu pensava que ia estar ali pau a pau e o Grêmio tem tropeçado. O Grêmio ainda não conseguiu ser aquele time que todo mundo imaginava que seria o bicho-papão da Série B. É verdade. Maurício. Continue. Tá bom, Grêmio. Fica ali, briga pela... Quero nada contra o Grêmio se classificar, mas deixa o Cruzeiro em primeiro. Esporte nos municípios, agora sim você fala de Magé, que tem Magé e Teresópolis, né? Exatamente. O esporte, esse final de semana a gente ainda não tem muita notícia para trazer aqui, mas uma dica, primeiro para o pessoal de Teresópolis, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está com mais 2 atividades com inscrições abertas. Uma bem legal que é a FESP, atividade física para especiais, muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa, Secretaria de Esporte. A partir dos 7 anos de idade, os dias da semana, segunda e quarta-feira, das 15 às 16 horas e outra turma das 16 às 17 horas. Muito bacana fazer esse tipo de atividade física voltada para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E uma ginástica para bebês, né, que já ajuda ali, tudo isso tem todo um estudo por trás, né, e a faixa etária, 6 meses a 3 anos. Segunda e quarta também, das 14 às 15 horas. Deve ser muito fofa essa aula, né? Com certeza. E informações pelo telefone 3641-5516, o DDD de Teresópolis, a gente lembra, é o DDD 21. No próximo programa a gente dá uma geral aí sobre o nosso querido Magiense Futebol Clube, porque o clube está em várias frentes, né? Sim. Mas a gente destaca que nesse final de semana arrancou um bom resultado, jogando fora de casa, lá no estádio Ari de Oliveira e Silva, na Campos dos Goitacazes. O Magiense empatou com o Goitacás em 1-1 pela segunda rodada do Sub-20 da Série B2 do Campeonato Estadual. O Magiense que agora vai jogar quinta-feira no campo do Suruiense. A galera aí de Suruí, região ali, quiser prestigiar, quinta-feira à tarde no campo do Suruiense tem Magiense Campos pelo Sub-20 da Série B2. Fechou? Fechou. Então tá certo, Maurício. Vamos falar de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira tem a 6ª rodada, última rodada da fase de grupos, e tem Carioca em campo. Flamengo e Sport Cristal pela Copa Libertadores. Flamengo já classificado. O jogo ocorre às 21h30. O Flamengo com certeza vai. O Flamengo ainda almeja ser o melhor colocado de toda a primeira fase? Dá ainda, não dá? Dá ainda. Então esse jogo ganha muita importância, né? Exatamente. E o Fluminense tem uma situação um pouco mais complicada pela Copa Sul-Americana. Enfrenta o Oriente Petroleiro. O time não é difícil, mas o Fluminense precisa vencer por 6-0 e torcer para o Júnior Barranquilla empatar
com Santa Fé. O Júnior que joga em casa. Milagres Difícil. podem acontecer, né? Difícil, não é, Maurício? Só milagres. Só milagre, mas quem sabe milagre. a bênção do João de Deus caia sobre o Fernando Diniz. Seria um milagre. Seria um milagre. Mas o Fernando Diniz, se o time foi eliminado, é o menos culpado da história. Porque ele já pegou desandado, né? Com certeza. A rodada completa você confere no próximo Esporte Mais. Agora a gente fala de Fórmula 1. O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio na Espanha de Fórmula 1 depois de ver o rival Charles Leclerc, quando liderava com 15 segundos de vantagem, abandonar a corrida com problemas no motor. Sérgio Pérez em segundo e Jorge Russell, o Jorgão da Massa, em terceiro completaram um pódio. Max anotou mais 25 pontos com a vitória, chegando ao somatório de 110, 6 a mais que o segundo colocado Leclerc. Zerado na corrida, o monegasco fica com 104 pontos. Sérgio Pérez em terceiro com 85, completa ali esse triângulo aí, Maurício, de quem poderá ser o novo campeão da Fórmula 1. Eu acho que vai ficar entre o Verstappen e o Leclerc. Agora o Sérgio Pérez vai se confirmando como um nome forte, né? Sim, dessa nova geração. Se consolidando. Agora, que corrida bonita fez o Russell, né? Nossa, O George Russell pilota correu demais. muito, fez uma brilhante, aproveitou-se também do problema do Leclerc, né? Da Ferrari em si, né? Os carros da Ferrari deixaram na mão e ele não quis saber, fez a parte dele, né? Porque a Ferrari podia vacilar e ele não aproveitar. Ele aproveitou, fez uma brilhante corrida. Corridaça. Agora a gente vai ao giro de notícias internacionais. Maurício, algumas ligas nacionais pelo mundo afora já estão definidas, como a da França. O PSG já é campeão há bastante tempo, mas teve uma despedida muito bonita pro Di Maria. Di Maria que está se despedindo do clube, está sem contrato, é uma boa alternativa pro mercado. Na Inglaterra a emoção foi muita, né? O Manchester City enfrentou o Aston Villa fora de casa, saiu perdendo por 2-0. O Guardiola conseguiu a virada ali com algumas mexidas no seu time, fazendo 3-2. E o Liverpool, apesar da vitória, não conseguiu alcançar o time do City e o Guardiola vencendo na Premier League mais uma vez. E na Itália, o Milan, depois de 11 anos, vence o Campeonato Nacional. Teve também a despedida de Ibrahimovic, rapaz. Sueco, muito bom de bola, se despedindo aí da sua carreira. A gente não tá. Ele falou que vai se aposentar, né? Mas está em forma ainda para quem sabe disputar uma liga com menos importância, ou quem sabe vir para o Brasil, quem sabe, hein? O Ibra no Fluminense. Ibricano. Rapaz, imagina Ibra no Ibricano. Rio de Janeiro. Vai dar certo. Gostou do que viu, Maurício, nesse final de semana? Vamos lá, legal o Milan voltar a ser campeão depois de tanto tempo, né? O Rossoneiro, Passioneiro. voltou a ser campeão do Scudetto. Bacana, 11 anos, né? Um jejum muito grande para um time de tanta tradição e que já foi uma das maiores forças do futebol mundial. O Manchester City foi um título merecido, né? Liderou quase de ponta a ponta ali no calcanhar o Liverpool, mas o City acabou sendo mais competente, um jogo emocionante. Demais. Perdia de 2-0, conseguiu uma grande virada, realmente foi emocionante a partida. O Liverpool fez bonito, mas acontece que pegou um City que na Premier League é realmente Tá incrível, embaixo, né? Nos últimos tempos, 4 títulos em 5 anos, não é para ninguém, não é para qualquer um. E o Di Maria, que ele seja feliz aí no próximo clube, joga muita bola. Igual no Fluminense, né? Di Maria. Jogava no Fluminense, no Cruzeiro, por aí afora, né? Falar em Cruzeiro, Maurício, só ressaltar aqui uma informação que teve no final de semana. O Atlético Mineiro entrou em campo pela Copa do Brasil e venceu o Brasiliense fora de casa por 1-0 e avança às oitavas de final. Rapaz, foi apertado os dois Foi jogos, apertado, né? foi apertado. O Brasiliense vendeu, foi 3-2 em Minas e 1-0 lá. Vendeu caro. Fechou, Maurício? Fechou. Então tá bom. Agora vai ter o sorteio, né? É isso aí. Será? Que novembro, hein? meu Deus. Imagina o Cruzeiro e Galá. Que sufoco. É difícil. Maurício, obrigado Abraço, meu irmão. pela sua participação com a gente no Esporte Mais. Obrigado a você de casa. Fiquem de olho aqui na programação com o Maurício, com o Jornal Regional. Tem também o Tuninho, o doutor Alexandre, com produtor de notícias. O Lopes, também falando de polícia, de um jeito diferente, como ele diz. E a gente com o nosso Esporte Mais, tá bom? Obrigado a você de casa, equipe técnica. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.